Olá, meus queridos alunos do curso de enfermagem. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade. Estou gravando aqui alguns áudios e alguns vídeos, na verdade, para vocês, com o resumo da nossa disciplina de Direitos Humanos, que seriam os temas que nós estaremos abordando aí durante as nossas aulas presenciais. Então, nas aulas passadas, nós já fizemos aí algumas temáticas, trouxemos algumas reflexões para os senhores. E nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade a isso, falando sobre as características dos direitos humanos. Na aula passada, nós terminamos de falar, gostamos de fazer uma recapitulação, porque quem não assistiu o vídeo, por favor, assista, porque o vídeo está resumido, mas ele traz todos os conceitos que os senhores precisam saber com relação à nossa disciplina, ok? Em relação às ramificações do direito. Foram 2 vídeos que nós fizemos, se não me engano, 2 ou 3 vídeos, não me recordo agora de cabeça, que nós já postamos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos. Então, o que nós falamos? Que o direito humano é um ramo do direito público, que ele é um ramo que está em todas as outras áreas do direito, inclusive na esfera internacional. Quando você fala de direito humano, você não fala só no Brasil, você não fala só no território nacional. Os direitos humanos eles estão desde 1948, obviamente, até antes disso, mas em 1948 de forma oficial, presentes no mundo todo, ok? E o direito, o ramo do direito humano, ele vai abranger todas as esferas da vida humana, todos os mais diversos ramos de atividades, as diversas profissões, porque tudo é regulamentado pelo direito. Vocês são enfermeiros, vocês têm uma profissão que é regulamentada por quem? Por uma lei, por um conselho que traz regras, ou seja, regras que são regras jurídicas. Então, vocês como técnicos de enfermagem têm um poder de atuação. Vocês como enfermeiros vão ter um poder diferenciado dos técnicos. Ou seja, vocês vão ter essas situações onde que elas são escritas? Na lei. Nos regramentos, nas portarias, nas regulamentações, nas resoluções, enfim, em todos os diversos dispositivos legais e infralegais que nós temos. Muito bem. Quando você fala de direito humano, então você tem que lembrar que o direito humano ele tem a primeira característica que eu gostaria que você anotasse aí, que é a historicidade. Vou repetir, historicidade. O que quer dizer a historicidade dos direitos humanos? Que os direitos humanos, muito embora não com o mesmo formato que hoje nós temos, mas eles já estiveram ou estavam presentes na história desde o passado, desde os primórdios. Lembram lá da autodefesa, autocomposição, autotutela, heterocomposição, heterotutela, quando o ser humano passou a se organizar. E desde esse momento antigo, os direitos humanos já faziam parte do ser humano, porque ele, embora seja um ramo do direito público, ele está naturalmente inserido na vida do ser humano. Ele nasce com o ser humano. Então lá quando o homem, já na Idade Antiga, nós pegamos o exemplo aí dos hebreus, você tinha lá um rei que dominava a cidade, e aí aquele rei cuidava de um território, de uma nação, e aí o rei às vezes ele era mais benévolo, menos benévolo, e aí você tinha lá um profeta, que era o representante da divindade, era aquele que falava em nome da divindade. Quando aquele profeta percebia que o rei agia de forma muito arbitrária, de forma muito temerária aos valores, ele ia lá e falava: olha, rei, você está indo muito além do que você tem que ir, você tem poder, você tem autoridade, mas o poder maior aqui é do divino, e você tem que parar com isso, porque você está massacrando o povo aqui, normalmente era o povo de Israel, não é? Quando você fala de profeta, olha, o povo de Israel está sofrendo, lá quando Moisés se dirigiu ao Mar Vermelho, se dirigiu a Faraó para libertar o seu povo, o que Moisés fez? Olha, nós estamos em cativeiro com vocês há muitos anos, nós temos que sair dessa condição. Então, assim, olha, ou você libera o povo, ou virão pragas em cima de vocês, do seu povo, tal. Quer dizer, logicamente eu estou pegando aqui
uma história bíblica, uma história que para alguns é uma fantasia, para outros não, mas é uma forma de representação de que havia já uma noção de direito humano. Quando eu peço a libertação de alguém que está em cativeiro, quando eu peço a ideia de que alguém tem que libertar o outro que está sendo escravizado, eu tenho uma manifestação de direitos humanos, ok? Futuramente, com o advento do próprio cristianismo, depois lá de algum tempo, a própria igreja estabelece regras um pouco mais humanas, um pouco mais voltadas à ideia de você promover um direito humano em prol dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos deficientes, enfim, das pessoas que precisavam ter algum auxílio. Então a igreja, com os ideais do cristianismo de amor ao próximo, muito embora a gente sabe que a própria igreja também escravizou muita gente, condenou muita gente injustamente, mas havia um lado ali de tentar trazer essa ideia de misericórdia, de boa fama, de moral, não é? Então, isso não deixa de ser uma manifestação dos direitos humanos, né? Porque a própria igreja tem o seu direito, que é o direito canônico, que é o direito criado para regular as questões religiosas, as questões eclesiásticas. Então, já havia ali uma manifestação dos direitos humanos. No decorrer da história, nós tivemos o Iluminismo, a Idade Moderna, que traz lá novos pensadores como John Hobbes, Thomas Hobbes, me falhou até a memória aqui, o pensador, já lembro, já falo para vocês. Enfim, já eu lembro aqui do pensador da Idade Moderna, que fala, Montesquieu, que vem trazer uma ideia de uma sociedade mais organizada, com regras, com princípios um pouco mais humanitários, até que chegamos à Revolução Francesa, quando lá então, em 1789, é proclamada aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade traz uma ruptura com a ideia do absolutismo dos reis, dos monarcas, que queriam de alguma forma dominar todo o mundo, todas as nações. Muito bem. Então, os direitos humanos, ao tempo deles, eles foram crescendo e trazendo para o ser humano maior consciência de que era necessário que a humanidade tivesse um pouco mais de sensibilidade. O que é o direito humano? É tratar o outro com dignidade, é tratar o outro com respeito, é tratar as questões com civilidade, com respeito, com o mínimo de consideração em relação a outra pessoa. Então, a historicidade, ela fala justamente isso, essa característica que a história ao longo do tempo mostra que os direitos humanos foram subindo os degraus da história até que se tornassem protagonistas e importantes na vida das pessoas. Hoje não se fala mais de uma nação civilizada se ela não tiver um direito humano estabelecido. Obviamente que nós vamos encontrar nas nações, nas diversas nações, países que têm um pouco mais de ênfase nos direitos humanos, como países que têm menos ênfase no direito humano. Então você pega lá Cuba, por exemplo, que é uma sociedade um pouco mais fechada, existe lá, eles dizem que é uma ditadura, um governo ditatorial. Obviamente que nesses casos os direitos humanos ali são mitigados, devem existir, sim, existem, mas não com a mesma expressão, por exemplo, que no Brasil, onde há uma liberdade de expressão, onde você pode falar, pensar, crer em que você quiser. Se não quiser acreditar em nada, você não é obrigado, você pode manifestar o seu pensamento, você tem liberdade, embora nós estejamos hoje aqui um pouco inclusos, né? Reclusos, melhor dizendo, por conta dessa questão aí das epidemias, mas nós temos um direito humano mais abrangente, por exemplo, do que Cuba, do que a própria União Soviética, que agora não é mais União Soviética, é Rússia, né? Mas na época da União Soviética não se tinha um direito humano tão presente, e assim sucessivamente, ok? Muito bem, essa é a primeira característica, então, historicidade. Segunda característica importante dos direitos humanos, universalidade. Essa universalidade, ela é de suma importância, é o universo, ou seja, os direitos humanos são para todas as pessoas, não é só para o negro, para o branco,
ou para o índio, ou ele é para todas as pessoas, para os homens, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, para as pessoas que nascem no Brasil, que nascem nos Estados Unidos, que nascem na África, que nascem no Japão, que nascem na China. Não importa, os direitos humanos são universais, são direitos para o ser humano. Portanto, não importa qual é a origem, qual é a crença, qual é a cor da pele, qual é a religião, qual é o status social que essa pessoa tem. Obviamente que isso a gente sabe que está no campo da teoria, porque muitas pessoas, infelizmente, não são alcançadas pelas políticas públicas de direitos humanos, não são alcançadas pelos grupos humanitários e acabam, infelizmente, tendo vidas muito ruins, vidas à beira da miséria, à beira de uma condição de marginalidade total. Mas a ideia de 1948, quando a ONU proclama a Declaração dos Direitos Humanos, ela proclama na ideia de trazer que todos esses direitos sejam voltados aos seres humanos, ok? Independentemente das suas distinções pessoais. Isso traz também a ideia de igualdade. Igualdade, que nós vamos falar, já falamos em algumas outras aulas, nós repetimos, que é tratar os iguais como iguais na medida de suas desigualdades. Nós já falamos um pouco sobre isso em outras aulas e vamos falar disso ainda um pouco mais em aulas futuras, quando estivermos falando da nossa Constituição Federal aqui e os direitos fundamentais dos direitos humanos, ok? Então, a universalidade é a característica que demonstra que os direitos humanos são para todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção. Então, tire aquela ideia, aquela noção de que direito é só para bandido, é só para marginal, é só para esse, para aquele. Não, direitos humanos são para todas as pessoas, inclusive para esses que estão em conflito com a lei. Tudo bem? Bom, uma outra característica dos direitos humanos é a relatividade. E essa nós estamos vivendo nesse momento. Os direitos humanos, eles são relativos. O que quer dizer relatividade? Quer dizer o seguinte, que muito embora os direitos humanos visem trazer para o ser humano igualdade, liberdade, uma vida de bem-estar, em alguns momentos, por circunstâncias de necessidade, eles serão mitigados. O que é mitigado? Serão diminuídos, serão relativizados por conta de necessidades. O que está acontecendo conosco nesse momento? Nós estamos no mês de março de 2020. Talvez alguém um dia vá assistir essa aula daqui a alguns anos, quando vai ficar no YouTube, e vai falar por que ele está falando que agora nós estamos sendo relativizados em alguns direitos humanos. Então, estou explicando. Estamos em março de 2020 e estamos numa crise fenomenal, lamentável, de uma epidemia, ou melhor, de uma pandemia chamada coronavírus, que é a Covid-19. Então, que fique registrado nos anais da história a nossa aula aqui. E por que nós estamos tendo os direitos humanos relativizados? Porque nós temos o direito de liberdade, de ir e vir. Nós temos o direito de ter o nosso negócio, de ter a nossa profissão, de ter o nosso trabalho, de andarmos pela cidade, aonde quer que possamos ir, onde queiramos ir, temos esse direito. Ou seja, o direito de ir e vir. Isso é um direito fundamental do ser humano. Está na Constituição Federal, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem ou dos Direitos Humanos, enfim. E hoje, em razão desta pandemia, em razão desta proliferação dessa terrível doença, nós estamos fechados em nossas casas. Não podemos ir à faculdade, não podemos ir aos nossos trabalhos de maneira normal, não podemos compartilhar as nossas vidas com os nossos amigos. Por quê? Porque o governo deu um decreto, falou lá, olha, vocês têm que fazer um isolamento social. É obrigatório, vocês não vão abrir os seus negócios. Os negócios estão fechados. Quem for pego com o negócio aberto vai ter o negócio fechado. Ou seja, o governo tomou medidas duras, mas por quê? Porque há uma justificativa. Então, aquela liberdade, aquele direito de ir e vir, o direito de você se reunir com as pessoas, que é um direito constitucional e humano, ele está o quê? Relativizado. Hoje, por conta dessa situação. Então, em alguns momentos de crise, em alguns momentos de doença, de pandemias, de guerras, de situações excepcionais, há a necessidade de você relativizar
por períodos não longos, mas por períodos que sejam necessários esse direito, essa prerrogativa, ok? Esperamos, nesse caso aqui nosso do Brasil 2020, que isso logo passe e que logo tenhamos restabelecida a nossa liberdade de ir e vir, a nossa possibilidade de estar com as pessoas com quem queiramos estar, de abraçarmos, de beijarmos, e, enfim, de termos a nossa vida no curso normal, ok? Então, essas 3 primeiras características, repetindo, historicidade, direitos humanos na história, desde o início estavam presentes, foram crescendo ao longo da história. Universalidade, ou seja, estão para todas as pessoas, não existe distinção, obviamente que na prática nem sempre é o que acontece, e relatividade, que é uma condição que às vezes acontece quando existem circunstâncias de caráter superior. Uma outra característica que nós vamos falar aqui por último nessa aula é a característica da essencialidade. Os direitos humanos são essenciais aos seres humanos. Eu não posso pensar numa nação, ou até, embora isso exista, né, mas que não exista, eles são essenciais, são necessários, são precisos, para que as pessoas possam até evoluir enquanto pessoa. Eu não posso pensar numa nação que não exista direitos humanos mínimos garantindo bem-estar das pessoas. Porque uma nação só cresce, só evolui, o seu povo só ganha visibilidade mundial se esse povo tiver bons exemplos, se esse povo tiver liberdade, se esse povo produzir coisas que sejam úteis às demais pessoas, que esse povo possa ser visto como um povo evoluído. Então, uma nação onde todos são escravos, onde as pessoas não têm liberdade de falar, de pensar, de agir por si só, ela não é uma nação que tenha como essencialidade os direitos humanos. Com muito respeito a cada pessoa, com muito respeito a cada um que pensa diferente disso. Por exemplo, na Coreia do Norte, nós temos lá uma ferrenha ditadura aonde os direitos humanos poucos são visíveis ali. As pessoas têm lá uma vigilância, é proibido que o coreano saia até do país, ele não pode sair do país, se ele sai ele não volta mais. Esse coreano ele não tem direito de ter internet como nós temos, de ter acesso a todas as coisas, ou seja, há um regime de ferro, um regime de mão pesada ali, que aquele governo da Coreia atualmente proclama para o seu povo, ok? Então, obviamente que ali essa essencialidade, ela está sendo muito ou quase por inteiro mitigada, ok? Bom, essa seria mais uma das características, lembrando a importância que vocês vão anotando, vão olhando o material que está aí no AVA. Às vezes a aula ela tem um pouquinho de diferença do que está escrito no AVA, às vezes a gente acrescenta algo a mais, porque tudo é complementar, ok? E mais uma vez eu me coloco à disposição dos senhores através do meu telefone do 11 99164 0882, para quem precisar, estou à disposição. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.